Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Muito bem, está no ar mais um Bate-Papo das 6, o seu programa, como diz o Will, né, a quarta-feira saudável, aqui na TV Sim, canal 16.1, também disponível no canal para todo o Espírito Santo, na 316.1 na Sky, aqui no Norte, RCA, canal 14, e assinantes da Claro TV na Grande Vitória pelo canal 526. E é isso aí, hoje é quarta-feira saudável. A gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema muito comum na saúde, né? Muito importante para a saúde pública, que é a hipertensão arterial, né? Uma doença muito prevalente na sociedade, com cerca aí de 40% até 50% da população tendo hipertensão arterial. E para tirar suas dúvidas, é só mandar para a gente aqui no telefone 99622-4547. Manda sua dúvida pelo WhatsApp que a gente vai sanar hoje aqui no Bate-Papo das 6. E mantendo aí a tradição do programa, nós trouxemos dois especialistas em hipertensão, cardiologistas, né, lá na ponta esquerda, uma figura já carimbada nossa aqui, todo ano está aqui conosco, né, doutor Alberto, nos temas de cardiologia, que é o doutor Alberto Nogueira Júnior, que ele é cardiologista e arritmologista e vai falar um pouco para a gente hoje sobre hipertensão, não é isso? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dário. É muito bom estar com vocês de novo aqui, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que precisa ser abordado. É um tema bastante importante para a questão de saúde pública. Exatamente. E aqui no meio a doutora Débora Eulálio, né? Que também é cardiologista, é a coordenadora lá do LMC, do Linhares Medical Center, e também especializado em cuidados paliativos, não é isso? Exatamente. Seja muito bem-vinda, doutora Débora. Obrigada, doutor Dário. Boa noite, doutor Alberto. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu falo que hipertensão tem 3 verdades, né? Eu falo que quando a gente fala de hipertensão, ela não tem cura, é a primeira coisa que eu falo para o paciente. A nossa pressão ideal, ela existe e a gente tem que correr atrás disso. E a atividade física é diferente de exercício físico. E a gente tem que perseguir as nossas metas. Então, vamos lá. Vamos desenvolver o papo. É isso aí. E, bem, você já deu um en passant, já iniciou, né? O que é hipertensão? O que é essa questão tão importante? A gente fala muito, eu tenho pressão alta, mas qual que é a definição? O que é a hipertensão? Uma pessoa que mediu uma vez a pressão está alta, ela é hipertensa? Não necessariamente, né? Para o paciente, a hipertensão é apenas um número alterado, né? Então, a questão o primeiro momento que ele mede a pressão ali, e ele vem acompanhando e a pressão dá alta, ele acha que é só um número. Mas a hipertensão é muito mais, né, do que esse 12/8 ou 14/9, né? Então, você mede a pressão, é uma forma que a gente tem de aferir se a sua pressão está normal ou se ela está alterada. Linkada a essa alteração da pressão, a gente tem as alterações futuras, né, que vêm com isso. Então, quanto antes a gente conseguir identificar a pressão alta e tratar, melhor, né, para o paciente, para o indivíduo. Então, e é o ideal, né, quanto antes a gente fazer o diagnóstico, é o ideal para evitar as doenças cardiovasculares no geral, não só a hipertensão arterial, né? Isso aí. A pressão alta, a gente vê muito nas campanhas, né? Principalmente da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 12/8. Sou 12/8. Né? São 12/8, Mas não é para todo mundo até isso. Até caiu, né, por terra, né? Esse sou 12/8 tem um tempo, né? Tentaram levar ali para o 13/8, mas é o nosso número que a gente persegue, é o 12/8. Quanto mais baixa a pressão, com melhor. Certeza. Né? É isso, Alberto. E vamos supor assim, para fechar o diagnóstico, para fazer o diagnóstico, para falar que é hipertenso, tem todo um trâmite, né? Então, a gente pode usar alguns métodos, né? Existe aquele mapa que todo mundo adora, que é a tortura, né? Existe a medida que a gente chama de medida residencial, né? Que a gente manda o paciente, e no consultório.
fui consultar com o senhor, tem 30 anos, como que eu sei que eu sou hipertenso? Então, a medida da pressão arterial é importante que se faça por qualquer médico, né? Não só cardiologista. Não só cardiologista, porque o diagnóstico é dado pela pressão alterada, né? Pela medida de pressão alterada. Então, você vai em qualquer médico, utiliza os métodos habituais de medir a pressão em situações específicas, com os cuidados específicos para evitar uma falsa medida, né? E a pressão arterial, ela está acima de 14/9 em 2 ou mais medidas, né? No consultório ou em outro local, então aí você já pode fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. É óbvio que em várias situações você deve usar esses outros métodos, né, Dário, que você falou, do MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, ou o MAPA mesmo, que é aquele aparelho que fica 24 horas com o paciente, para que ajude no diagnóstico dessa doença. E tem também aqueles pacientes que estão com a pressão muito alta, né, acima de 18/11 de pressão, ou 180/110 milímetros de mercúrio. Esses aí você já faz o diagnóstico de hipertensão, nem precisa de fazer mais nada, né? Já está diagnosticado. O método, por exemplo, uma pergunta muito comum no meu consultório, aquele de pulso, ele serve para fazer diagnóstico, por exemplo? Não. Para acompanhar? Ele não serve para fazer o diagnóstico, ele serve para você fazer o acompanhamento domiciliar, mas o diagnóstico não. A gente ainda utiliza muito a medida do consultório, que é a medida que todo médico vai fazer. Mas sempre que possível, a gente deve lançar a mão de aferir a pressão fora do ambiente, né, do consultório médico. É o ideal, né, a recomendação é alta para esse tipo de conduta. Então, que é usar o MAPA ou a tele-MRPA, que a gente não tem tanto, né? A MRPA que a gente tem pode ser, por exemplo, o paciente fazer com esse digital de pulso, que não é o ideal, né? O ideal seria a gente fazer com um aparelho credenciado, tudo direitinho, para fazer MRPA em casa, que a gente não tem disponibilidade, né? No Brasil isso é mais difícil. E a indicação de sempre estar lançando mão aí com uma certa frequência das medidas fora do consultório, mas que tenha segurança e validade. Né? Senão a gente acaba se perdendo ali na... E o jeito que mede é importante? Certo, né? Com certeza. Isso é uma coisa... Às vezes até cruzar as pernas altera a sua pressão. Né? No consultório a gente vê, eu estou medindo a pressão, o paciente está com a perna cruzada, a pressão é uma, descruzou, já dá uma baixada. Tem várias coisas que influenciam no método de medida, né? Aferição da pressão. Por exemplo, café... Bexiga cheia. Fumou. E exercício, né? Pós-exercício, né? Então não é simples, sentei lá, peguei o aparelhinho, coloquei, tá alta, eu sou hipertenso e já começa aquela cascata de ansiedade, né? Não. E vai direto e enche, às vezes, lota os pronto-socorro por conta de uma pseudocrise, alguma coisa Exatamente. assim. Né? Então o método para fazer é importante, né? O jeito, o aparelho tem que estar validado também. Então, idealmente, aí no médico mesmo, clínico geral, clínica médica, nefrologista, cardiologista, para acompanhar, fechar o diagnóstico, e aí aquele aparelho vai servir para a gente acompanhar. Exatamente, é isso aí. E sempre seguindo essas questões aí da aferição correta, né? A bexiga cheia, atividade física. Às vezes o paciente fumou, entra no consultório para medir a pressão. Idealmente, esperar o quê? Uns 5 minutos sentados, né? 15 minutinhos, né? Geralmente já fica ali aguardando a consulta, já faz Faz a anamnese, conversa um pouquinho ali, sentado, e aí depois a gente consegue... Exatamente, tem que ter esse período de repouso antes de aferir a pressão e esses cuidados. Na questão do exercício, né? E do fumo, o ideal é a gente esperar 1 hora antes, 1 hora depois, né? De se fazer o exercício, 1 hora depois de que a pessoa fumou, né? Inclusive até bebida alcoólica, né? Com certeza. Além do café. Então a gente deve levar tudo isso em consideração. Até mesmo a né? alimentação, né? O paciente chegou ali após a alimentação, ele não está apto para medir a pressão. Uma alimentação copiosa, né? Comi muito, não dá. Então vai ter alteração também. Vai. É isso aí. A senhorita falou sobre o MRPA, né? Que é a medida residencial da pressão arterial. Eu acho que não é um método que é muito divulgado. Eu acho que pouca gente sabe o que é. Mas, às vezes ou outra, eu também faço isso no meu consultório.
pega essa folhinha, anota aqui de manhã, de tarde. Como é que funciona isso, doutora Adela? Isso é uma forma até de você trazer o paciente para a realidade da pressão dele. A MRPA, ela é um método um pouco mais complexo do que o que a gente faz no consultório. Basicamente, o que a gente faz, essa monitorização ambulatorial, né, residencial da pressão arterial, na verdade, teria que ter alguns outros rigores, né? A princípio, seria a medida da pressão arterial em 3 momentos do dia, né? Durante um período aí de 7 a 15 dias, depende do médico, né? O que ele vai conseguir desse paciente. Mas com uma certa frequência, ele vai fazer 3 medidas de manhã, 3 à tarde, 3 à noite, anotar a maior medida, ou as 3, para levar para o médico, mas aí fica muito extenso, né? E vai fazer um diário, vai anotar essas pressões e às vezes anotar ali na frente, né? Como se fosse o diário do mapa, né? Anotar ali na frente o que ele sentiu. Mas para fazer esse tipo de aferição, o aparelho é importante, porque senão ele pode induzir a gente ao erro. Então ele tem que ser um aparelho validado de confiança. Exatamente. E você também é especialista no mapa, né? Você que é o responsável pelo departamento ali de monitorização ambulatorial da pressão, né? Isso. Como é que funciona esse outro aparelho? Que também é a tortura para os pacientes, né? Fala assim, doutor, vou ter que usar aquele aparelho que aperta o braço o dia todo. É sofrido, né? Mas é extremamente importante. Isso aí. Né? Porque essa é a medida mais confiável que nós temos para fazer medidas fora do consultório. Muitas vezes o paciente se apresenta no consultório com uma pressão que não é aquela, não é a real. Ela pode estar superestimada ou às vezes subestimada, mascarada ou avental branco, né? Então, o mapa, né, a monitorização aí ambulatorial da pressão arterial, ela vai trazer para a luz e tirar todas essas dúvidas em relação à real pressão daquele paciente, né? Então, o aparelhinho vai ficar no braço 24 horas e naquelas 24 horas a gente não pode tirar o aparelho do braço, né? Porque muitas vezes você tem esse problema. E isso acarreta o quê? Você tem que repetir o exame novamente do paciente, todo aquele desconforto, mais 24 horas. Uma pergunta, aí até dúvida minha. O que nós... Quando eu estou com o mapa, com o aparelho, eu posso fazer minhas atividades normais? Deve. Eu só não oriento fazer atividade física vigorosa, suar, porque é aquele desconfortável, né? Mas o ideal é que o paciente vá trabalhar, passe pelos estresses do dia, né? Os estresses do dia a dia ali que ele vai ter no trabalho, ou no trânsito, ele vai levar o filho na escola, ele vai voltar, para que a gente saiba até o estresse que ele está sendo exposto, que ele vai fazer o diário dele, né? Falando o que ele sentiu, para a gente poder... linkar isso com as medidas que nós vamos ter acesso. Então, quando começa a medir, assim, é bom dar uma paradinha. Deixa o braço mais... Deixa o braço quietinho, por favor, deixa medir a pressão. Mas é um método extremamente eficaz e altamente recomendado para fazer o diagnóstico, né? 24 horas com o aparelho, a gente chega ao diagnóstico de hipertensão arterial ou avental branco, né, que seja. E ela é superior, né? A medida de consultório. É superior. Em alguns locais fora do Brasil, é a forma de se fazer o diagnóstico. Só que se a gente trouxer isso para o Brasil, a gente sufoca o diagnóstico de hipertensão arterial, porque o Brasil é muito grande. Então, você tem lugares que, às vezes, você não vai conseguir chegar com o mapa. Então, você não consegue fazer isso atualmente, mas é o ideal. É um aparelho de alto custo, né? É de alto custo, um certo cuidado ali. Uma estrutura do serviço, né? Lá no LMC a gente tem os aparelhos, então a gente tem uma rotatividade dos pacientes ali. Então, a gente faz muito diagnóstico de hipertensão, né? Então, isso é muito bacana para o nosso serviço, que a gente está sempre aí acompanhando os pacientes e vendo a realidade do método, quando ele é aplicado, né? Como é eficaz. E é do dia a dia do cardiologista, né? Doutor Alberto, eu tenho um paciente que quando ele vai no meu consultório, ele está com a pressão normal, mas quando ele está em casa e mede, está alta. Isso é hipertensão? Chamada hipertensão mascarada, né, Dara? Isso aí. E é mascarada porque na frente de quem deveria a pressão está normal, né? Ele gosta do médico, né? Ele costuma falar isso. E no dia a dia, então ele chega referindo isso. Ele chega referindo que a pressão dele tem aumentado, né? Nas medidas que ele tem feito
ambulatorialmente, né, na sua residência ou em outro local, e no momento que ele vai no médico a pressão está normal. E a partir daí então a gente tem um dado que a gente precisa investigar um pouco mais, e geralmente o mapa, né, é a medida, é o método que a gente usa, né, Débora, para poder diagnosticar isso. E é uma pressão que tem a hipertensão maligna, né? Maligna não, desculpa. Mascarada, né? E a jaleco branco. Os estudos mostram que eles trazem risco cardiovascular, podem trazer também lesão de órgão-alvo, né? E precisam ser encarados também como hipertensão e serem tratados. Às vezes o paciente não acredita que tem hipertensão, porque eu estou medindo, está normal, o aparelho que mostrou, às vezes... Sim. Porque às vezes o caminho também é inverso, né? Você olha, por exemplo, um eletro, por isso que é importante o eletro na consulta com o cardiologista, né? Você olha um eletro que te dá uma dica. Ó, esse paciente ele é hipertenso, mas aqui ele está normotenso no consultório. Você investiga um pouco mais e acha isso. Né? Que é isso que a gente está discutindo. Né? Um eletro, um ecocardiograma, né? Traz uma alteração sugestiva de lesão por hipertensão, né? Eu tenho impressão que o avental... Tem impressão não. O avental branco, ele já é até diagnosticado pelo paciente no consultório. O paciente já chega falando, ó, doutor, ó, minha pressão aqui, quando eu chego, ela sobe. Que já é exatamente o contrário, né? Do que nós estamos falando aqui. Então, a hipertensão mascarada, ela é subdiagnosticada muitas vezes, por conta dessa questão. O paciente chega ali para fazer uma consulta de rotina, a pressão às vezes está 12 por 8,5, né? 120 por 85, ou está totalmente normal e ele vai embora tranquilo. Daqui a um ano ele volta para fazer o check-up dele hipertenso, de fato. Então, assim, porque chega uma hora que isso, né, que ela é vencida, mas a gente tem que fazer o diagnóstico e o mapa vai nos ajudar bastante. Exatamente. A gente tem que ter um grau de suspeita importante nesses casos, né, para não deixar passar despercebido, né? Exatamente. E a gente tem um número que é interessantíssimo. Interessante do ponto de vista da gente conversar aqui. Mas a maioria dos pacientes hipertensos não tem a pressão controlada, né? Então a gente não consegue chegar ao controle da pressão. Então quer dizer, nós temos medo do infarto, do AVC, por exemplo, mas a pressão, que é o meio ali do processo, né, que a gente não cuida, quanto mais exposição à hipertensão, mais consequências, que é isso que o doutor Alberto disse, que a lesão de órgão-alvo é o que o médico toda hora persegue, né? E o que é a lesão de órgão-alvo? Conta pra gente aí. Qual que é o alvo da pressão, né? Pode ficar à vontade. A lesão de órgão-alvo, na verdade, a gente está falando de quando você já tem alteração de algum órgão, né? Coração, cérebro, visão, rim, sistema vascular, né? Lembrando que é um órgão, né? E você já tem alteração, já tem lesão, já tem por exemplo, uma hipertrofia, né, do coração, que é essa alteração que o Dr. Dário falou agora há pouco, que numa consulta simples, o paciente está com a pressão normal, você pega o eletro, você já vê lá algum sinal naquele eletro de alguma sobrecarga. Então, isso já é uma lesão de órgão-alvo, né? Então, a gente persegue essas lesões, porque isso aí já é o sinal, olha, peraí, está mudando aqui, né, a anatomia de um órgão, né, a fisiologia, o funcionamento do sistema cardiovascular, enfim, no sistema renal. Então, é importante a gente identificar nessas consultas de rotina. Às vezes você não vai ver a pressão alta, mas você vai ver a lesão de órgão-alvo. Isso aí. Ó, terminamos o primeiro bloco falando sobre hipertensão arterial. Mande suas dúvidas para o WhatsApp do 996224547, que nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre hipertensão arterial. Até o segundo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje na quarta-feira saudável, na presença do Dr. Alberto Nogueira Júnior, que é cardiologista e arritmologista, e da doutora Débora Eulálio, que é cardiologista e também especialista em cuidados paliativos, né? Então, no início
no final do primeiro bloco, né, nós falávamos sobre o diagnóstico da hipertensão, algumas peculiaridades, como a hipertensão do jaleco branco, a hipertensão mascarada, e também nós fechamos o bloco falando sobre lesão de órgão-alvo, né? A doutora Débora falou sobre a hipertrofia do músculo, né? E essa hipertrofia, ela é aquilo que a gente chama de coração grande ou não? Forte. Coração forte, né? É um coração mais forte. Ele não dilatou ainda, ele não relaxou, ele ainda está ali trabalhando, né, com essa pressão alta. E daí vem essa questão da alteração desse músculo. Então, ele ainda está ali batalhando para procurar que tudo funcione normalmente no corpo. Então, ele vai se alterando para que a fisiologia, para que a pessoa continue a vida dela, que ela fique aí 1 década, né, 2 décadas, enrolando com essa questão da pressão alta. E ele vai alterando a morfologia dele, a anatomia dele, né, o funcionamento. Então, ele vai ficando forte. Quanto mais exposto, maior a chance dessa repercussão aí, né? Sim, não. A partir do momento que você começa a tratar a hipertensão, você começa até a reverter isso, né? Quadro, né? Reverter esse quadro, evitando a evolução para uma insuficiência cardíaca no futuro. Então, que é isso que a gente faz quando está tratando hipertensão. É evitar essas complicações. Né? É isso que eu acho que é interessante a gente alertar a população que a pressão não é tratar número. Né? Não. A gente não quer as consequências da hipertensão arterial, que é igual insuficiência renal, né? Exato, cair numa diálise, né? Porque com a hipertensão arterial você vai ter alteração dos órgãos alvos. Então, assim, quem são? Cérebro, coração, rim, sistema vascular e olhos, né? Sistema oftálmico aí. Da visão. Eu costumo falar para a população entender o seguinte: a pressão é como se fosse aquela manilha, não, como é que chama quando na musculação? É o haltere, né? Uhum. O haltere. Então a pressão é o haltere, e quando você olha para o bíceps, né, para o músculo, ele começa o quê? Eu tô com 20, tá pesado. Ele começa a hipertrofiar para vencer aqueles 20. É o que eu geralmente uso para as pessoas entenderem o que é hipertrofia, né? E aí a gente faz a medida do eco, vem lá um aumento da hipertrofia, etc. Mas vamos lá. Então a gente já tem um diagnóstico, né? E a gente começa a falar sobre alimentação saudável. A gente discutia aqui agora no intervalo com o doutor Alberto, quanto de sal, isso aí é uma polêmica na população, quanto de sal o paciente, a média do brasileiro, consome e quanto que ele deveria consumir a partir do diagnóstico de hipertensão? O sódio é o grande vilão da hipertensão, né? Uhum. E a gente sabe que a população brasileira, em média, consome em torno de 9 gramas de sódio por dia. E o ideal seria o paciente não hipertenso abaixo de 6 e o paciente hipertenso até 2 gramas de sódio por dia, que dá aquelas sacolinhas de restaurante, os envelopinhos, né? 2 envelopinhos daquele lá, tá certo? E é durante o dia todo? Por dia, o dia todo, 24 horas. Só que a gente já coloca sal na comida, né? Exatamente. Mas a gente tem que entender isso de uma forma bem prática. Por isso que as nossas colegas nutricionistas, né? Elas nos ajudam muito nisso aí. E os pacientes precisam de uma avaliação multidisciplinar, né? Para que eles consigam aderir a essa dieta de forma adequada, porque para a gente é fácil falar 2 gramas de sódio por dia, né? Agora, tá bom, mas e como é que eu vou fazer isso na prática, né? É muito difícil, até porque a gente sabe que tem vários alimentos que já tem muito sódio dentro. Como é que a gente vai fazer essa conta? E aí a nutricionista, ela vai ajudar a gente nisso, colocando esse detalhe de uma forma prática para que a pessoa possa realmente absorver e cumprir o que precisa, né? Mas o sódio realmente é a primeira medida que a gente tem que tomar para controlar a pressão. O controle da ingestão de sódio, o famoso sal de cozinha, né? Uhum. Ok. Onde o sal vai, a água vai atrás, não é assim? Exatamente. Acaba que você... Não só isso, tem a questão também de neurológica, etc., né, que aumenta a contratilidade, né, dos vasos, o diâmetro do vaso, mas líquido, retenção de líquido, etc., né? E o sódio, ele, como você falou, e como o nosso sistema cardiovascular é o sistema hidrodinâmico, né? Ele tem um encanamento e tem uma bomba, né? Então, a pressão do líquido ali dentro do encanamento, quando está muito alta, vai sobrecarregar a bomba, vai sobrecarregar o encanamento, né?
Vai quebrar a bomba. Exatamente. E o sódio em excesso é como se você estivesse jogando mais líquido ali para dentro, né? E vamos lá. Comidas do brasileiro que tem sal escondido, por exemplo. Amendoim. Nossa, tem demais. Muito, né? Sacolinha, caixinha, latinha. Porque assim, o sal ele é um conservante universal. É verdade. Então você tem sal em tudo. Você tem sal no biscoito recheado, né, que você dá para criança. Refrigerante, né? No suco. Ah, doutora, mas eu já peguei um paciente com descompensação cardíaca, quantas vezes, né? Por suco. Porque ele achava que estava fazendo um bom negócio. Ele tinha parado de beber cerveja, ele tinha parado de fazer as artes dele. E aí ele virou para o suco de caixinha. Suco de uva, né? Nossa. E aí, assim, ele tomou 1 litro de suco de uva, assim, por dia, naquela semana. No final, ele estava descompensado. A quantidade de sódio que tem nas bebidas, né? Que a gente consome achando que a gente está fazendo um bom negócio ali. Chá em caixinha, né? É muito grande, né? Então, assim, é o nosso conservante, é o que dá sabor, assim. Ele ressalta o sabor dos alimentos. Por isso que a gente põe sal na comida, né? A gente põe sal ali para ressaltar aquele sabor. E aí vai ficando... Você tem a impressão que fica mais gostoso e você sempre quer mais. Então, é difícil você controlar em algum momento ali, porque aquilo altera o seu paladar. Então, você sempre vai querer um pouco mais de sal na comida. Então, quando você começa a tirar, você começa a limpar o paladar, né? A comida fica mais gostosa com o tempo. E vira um Só vício. que isso leva um tempo. Né? Né? E vira um vício que eu digo assim, eu como uma alimentação muito salgada, bebo mais água, bebo mais suco, então acaba que você consome mais sal e açúcar. Sim, né? sim. Eu fui numa palestra em 2000 e foi no congresso, acho que quando foi no Rio. Aí o nome da palestra era o 3 pó branco que mata. Eu fiquei curioso para saber o que era. E o palestrante lá, que era um cardiologista indiano, e aí ele colocou no mesmo patamar, para você ter noção, da cocaína, por exemplo. Ele falava de sal, açúcar e cocaína. Mas para chamar a atenção da importância e etc. Né? E a palestra foi ótima. Mas tem um sal que não é malvado, não. Isso aí é uma... Então, o sal rosa, o sal da Himalaia... Sal. Não, esses são malvados também. Mas tem um sal que é bom, que é o potássio, né? Potássio, isso aí. É o que a gente deve tentar substituir, né? Exatamente. Naturalmente está presente aí nas frutas, né? Principalmente a laranja, a banana e nas verduras, né? Nas folhagens verdes escuras. Então, esses a gente tem que induzir, porque o potássio está relacionado a controle da pressão e é como se fosse um remédio, né? Um tratamento para isso. Eu sempre falo, sabe que eu dou uma dica desse potássio? Eu falo para comprar aquele conhecido, né? E macerar com erva seca e botar no saleiro com erva seca. Sim. Não só ele, né? Porque às vezes consome em grande quantidade também. Então eu falo sempre para pôr no saleirinho assim, porque é um movimento. É igual fumar, eu falo. Usar sal na comida é igual fumar, beber, você tem aquele vício de colocar. Então, se você tiver um saleiro com ervas, né, desidratadas ali, tudo maceradinho, você continua fazendo aquele mesmo movimento de colocar sal na comida. Só que você está colocando o cloreto de potássio, né? Geralmente eles colocam meio a meio, né? Ou vai mudando um pouquinho a proporção entre o sódio e o potássio, né? Para dar um saborzinho e funciona. E muito alho, né? Alho faz bem pro coração. Isso, põe tudo lá no saleirinho lá. Alho é bom. Vai dar a mesma sensação. E vamos lá, polêmica também que... Até para arritmia, vou aproveitar aqui. Bebida alcoólica faz bem pro coração, melhora a pressão. Ela já deu aqui uma dica pra gente que não é assim, né? Para medir não é. Mas aquela história do vinho, ela continua vigente? Uma taça de vinho por dia melhora o coração, melhora a pressão? Como é que tá isso aí, doutor Alberto? Essa questão da bebida alcoólica, ela é muito complexa para a gente abordar, né? E isso tem que ser feito no dia a dia, no consultório, conhecendo o paciente, principalmente junto com a família, porque a gente sabe que o álcool tem muitas dificuldades, muitos problemas, né? O alcoolismo tem muito problema. Realmente, os estudos têm mostrado que uma dose pequena de álcool, principalmente o vinho, né?
ele pode trazer algum tipo de benefício para a doença cardiovascular. E é tolerado, em alguns casos, aí, você usar até 600 ml de cerveja, ou então 2 taças de vinho, quando a gente está falando sobre hipertensão arterial, né? Mas, como eu estou te falando, isso é um problema complexo, ele não pode ser usado de forma indiscriminada, dessa forma. A quantidade de álcool, não se deve usar ou não, isso deve ser conversado entre o médico e o paciente, de preferência com a família, para que a gente não cause problemas ao invés de ajudar, né? Então, uma bebida alcoólica, ela pode ter algum efeito bom no coração, mas ela também tem muitos efeitos ruins, né? Em outras áreas. Inclusive o excesso, né? A gente sabe que o álcool causa aumento do coração, a miocardiopatia dilatada alcoólica, né? A gente sabe também que ele aumenta também o nível de arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, né? Então não é só benéfico, tem? Não, né? E o excesso de bebida alcoólica, ele também pode causar hipertensão arterial. Num primeiro momento, ele pode até dar uma relaxada e o paciente até diminuir a pressão, mas o consumo crônico, ou seja, no dia a dia, isso vai fazendo com que as artérias se enrijeçam mais e isso traga hipertensão, aumente, né, o risco de hipertensão arterial ou piore a hipertensão já pré-existente, né? Então, bebida alcoólica realmente é um assunto que tem que ser feito no consultório, entre o médico e o paciente, de preferência com a família. Sim, não dá para vender isso, né? Não dá para vender. Toma uma tacinha de vinho que faz bem pro coração. Acho que isso aí não é legal, né? Isso aí. Incentivar, né? Eu acho Exatamente. que não deve incentivar não o consumo, podemos. sim, do paciente que não bebe. Olha, não é assim. Eu acho que a grande questão da bebida alcoólica aí é você pegar aquele paciente que faz uso, talvez até em excesso, e trazer ele para a realidade do que é o limite, né? Exatamente. E que vai trazer esse benefício aí, que não é um tratamento. Porque às vezes você fala que o negócio traz um benefício, a pessoa fala assim, eu vou fazer isso todo dia porque vai melhorar. E faz tudo errado e ainda toma a taça de vinho. Então, assim... Às vezes nem bebia, passa a beber. Passa a beber. Aí traz problema para a família dentro de casa, não é isso? Acha que vai resolver o problema tomando aquela taça de não vai. Então, risco de vício, risco de arritmia, né? De problema no coração também, se for em excesso. Exatamente. Então não é legal a gente tomar isso como tratamento ou indicação médica. Meu médico falou, perdi um monte de paciente agora também, né? Agora lascou. Mas não é para tomar isso como uma indicação, regra, né? Médica, um benefício. Exatamente, nada disso, né? Tem que ser feito individualmente. Ele tem que conversar com o médico e saber como é que ele pode agir em relação a isso. Vamos lá, controle do peso. É importante para a hipertensão também? Importantíssimo. A gente tem uma relação que é dita linear, né? Você diminuindo o peso, você vai diminuir ali, cada 10 quilos você vai ter uma redução ali de 5, né? De repente até 10 milímetros de mercúrio na pressão. 1 milímetro a cada... milímetro, a cada 1 milímetro, aliás, a cada quilo perdido é 1 milímetro de... A menos. De mercúrio a menos. Então, eu falo que eu sempre gosto de falar, se emagrecer 10 quilos, é 10 milímetros, 10 a menos nessa pressão. Então, uma pessoa que tem uma pressão aí 14/9, né, que já tem um diagnóstico, ela pode voltar a ser normotensa, né? Isso. E a gente vê isso no dia a dia, né? Hoje em dia, com o advento da cirurgia bariátrica, isso ficou bem evidente, né? Sim. A grande maioria dos pacientes após bariátrica e que reduzem 20, 30 quilos de peso, a maioria fica sem medicação. É isso mesmo. Quantas vezes a gente vê isso no consultório, né? Isso é uma realidade. Estou com 10 remédios, fez a bariátrica, volta para você, às vezes está com 1 ou nada, né? Ou nada, Então tem prova viva disso, não tem como se discutir. Exatamente. Bem, chegamos ao final do segundo bloco do Bate-Papo das 6, falando hoje sobre hipertensão arterial. Mande suas perguntas aí para o WhatsApp do 996224547. Né? E a gente volta no terceiro e último bloco falando sobre hipertensão arterial.
Retornamos para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, quarta-feira saudável, na presença de 2 especialistas em cardiologia, né, especialistas em hipertensão arterial, Dr. Alberto Nogueira Júnior, que é cardiologista e arritmologista do Hospital Linhares Medical Center, e a doutora Débora Eulálio, que também é cardiologista e especialista em cuidados paliativos, também do Hospital Linhares Medical Center. A gente terminou o último bloco falando sobre sal, né? Alimentação, potássio e outras questões, perda de peso, que é o que a gente chama de mudança no estilo de vida, né? A gente comentava aqui no intervalo, até a doutora Débora disse, que é o mais eficaz, mas ninguém faz, né? E dentro disso aí a gente tem também a atividade física e o exercício físico, não é isso, doutora Débora? A pessoa acha que ser ativa é igual fazer exercício. Gente, não é. A gente precisa ter o hábito, né, de contar esses minutos, né? Então, assim, cada vez mais parece que tudo aumenta e tudo diminui, né? Eu falo assim, o tempo de a gente diminui, mas a exigência aumenta. Então, assim, nós precisamos fazer, em média, né? Aquele negócio de 30 minutos 3 vezes na semana é o mínimo, né? É o OMS, né? Mas o ideal é que a gente faça todo dia, pelo menos, né, 30, 40 minutos de atividade física ali, totalizando, de repente, 150 minutos, né? É o mínimo aí que a gente precisaria fazer na semana. Isso é um exercício físico eficaz. E aí você tem o rigor, que é a sua regularidade em fazer aquela atividade física, a intensidade, o tipo de exercício físico que você está fazendo, né? Então, eu sempre falo que quando você está numa atividade física e está muito confortável naquela atividade física, é porque não está legal. Então, você tem que estar, assim, levemente cansado. Para você ter um trabalho cardiovascular satisfatório ali naquela atividade física. Então, você tem que manter um leve cansaço acima de 20 minutos na atividade física. Essa é a atividade física que é eficaz, né? E aí o tempo de atividade física na semana, totalizando esses 150 minutos aí, a gente deve dividir, né? Então, meia hora todo dia, né, seria o ideal, né? De segunda a sexta-feira, aí dando uma folguinha sábado e domingo. Mas a gente precisa ter rigor nisso, né? Não basta só você... Se você for ao seu trabalho caminhando todos os dias e voltar caminhando, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, isso já é um grande benefício para o sistema cardiovascular, né? Então, a gente precisa fazer funcionar durante... mas não pode se arrastar 15 minutos, tem que andar. E cansar um pouco. Acelerar então, um pouco, né? Precisa ser eficaz. Musculação ou exercício aeróbico? Tem alguma diferença para pressão? Tem. Ou qualquer... Tem diferença para pressão. Então, principalmente quando ela está descontrolada, né? E o paciente, ele vai fazer um exercício resistido, né? Então, a gente não deve incentivar nesse momento de um descontrole pressórico, por exemplo, uma atividade que tenha mais resistência, né? Para ser feita. E tem um número mágico assim? Acho que é 16 por 10, né? 16 por 9, a partir de 16 por 9 ali, porque você vai ter um incremento, né, na atividade física. Assim como no teste ergométrico, né, você vai colocar o paciente na esteira. Existe um limite ali para uma pressão alterada, porque você sabe que vai ter um incremento tanto da pressão sistólica, que é esse primeiro número, né, 16, quanto da diastólica, que é esse segundo número mínimo aí, que seria idealmente 8, né? Então, durante o esforço físico, e na atividade resistida você vai ter um esforço maior, né, um incremento maior disso. Então, se você vai iniciar a atividade física agora, melhor compensar a pressão primeiro, né? Eu sou hipertenso, vou começar a atividade física, estou empolgado para tratar minha pressão. Melhor então não iniciar se estiver descontrolado. Acompanhar, controlar a pressão, não iniciar a atividade física com níveis pressóricos. Geralmente na academia que eles fazem mais isso, né? Tem alguns pacientes que eles avaliam e vão lá, faz a medida antes de iniciar a atividade, né? Você colocou a atividade física no seu dia a dia? Coloquei. Você malha todo dia, né, doutor Alberto? Todo dia. Lá em casa tem que fazer investimento, né? E o investimento de tempo e investimento de equipamento, né? Então a gente tem que ter, porque o único momento que eu tinha para fazer exercício era de madrugada. Eu também tô nessa. Então, 5 horas da manhã, tô lá fazendo todo dia minha bicicleta, né? 50 minutinhos, um pouco mais do que
os 30, e de vez em quando a gente faz um exercício resistido também. Mas para pressão alta, o que vale mesmo é atividade física aeróbica, né? Uhum. Então, bicicleta, hidroginástica, natação, caminhada, esteira, né? É o ideal para que a gente consiga controlar aí a pressão alta e também diminuir risco cardiovascular de forma geral, né? A musculação e os outros exercícios, eles são importantes, principalmente para a parte osteomuscular, articulação, podem trazer algum benefício também do ponto de vista cardiovascular, né? Mas não tanto quanto os aeróbicos. Então, muita gente vai para a academia malhar, né? Cuida bem da musculatura. Ficar com a forma bonita. Exatamente, mas esquece do que realmente, o que traz bastante benefício, que é a atividade aeróbica, e essa tem que ser feita, não aqueles 10 minutinhos de aquecimento, né? Que todo mundo faz, mas eles têm que fazer aí, eu costumo colocar 40 minutos, que seria o ideal deles fazerem, pelo menos 5 vezes por semana, né? É importante que se faça. Isso aí. Quando eu falo 20 minutos, é isso aí, porque até eles chegarem numa resposta, né, aeróbica adequada ali para valer, vai uns 15, 20 minutos. É isso mesmo. E essa parte de atividade física está melhorando tanto assim, os estudos, né, que a gente está indicando até para doenças que antes a gente falava, não, você tem cardiopatia. Então a gente rotulava o paciente e falava assim, não, você não faz mais esporte, você não faz nada. Está mudando isso, né? Então os benefícios do exercício físico é inconteste. E tudo na vida é equilíbrio também. O excesso começa a causar problemas e a falta causa problema também. Eu lembro que eu te encontrava todo dia na academia, por isso que eu fiz essa ressalva. E aí eu engordei, fiquei um período, muito plantão, né? E agora eu tô também nessa. Meu dia muda completamente, eu acordo 5 horas da manhã, corro, e aí meu dia parece que estende, fico mais ativo, tudo isso, né? Questão de prioridade, né? Quando eu não estou de plantão, né? Tem que saber que prioridade é a nossa saúde aí, pra gente manter o nosso trabalho, pra gente manter a família, por aí vai. Manter funcionando no jeito, tem que fazer atividade física, não tem outra saída. Uma pergunta que veio dos telespectadores foi o seguinte, eu só tomo remédio quando a pressão está alta. Isso é correto? Olha, a pressão alta não é dor de cabeça, né? Dor de cabeça a gente só toma remédio quando tá com dor, né? Mas a pressão não. A pressão ela é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas tem controle. E com controle a gente evita complicações. Isso é importante ser dito aqui, né? Então, o tratamento da hipertensão ele tem que ser mantido, né, de forma contínua, com acompanhamento regular, né, com o médico e com a equipe multiprofissional, mas a medicação ela tem que ser usada diariamente. Minha pressão está boa. Ótimo, está boa porque você está usando o remédio, está fazendo o tratamento. Então a gente tem que manter isso aí. A medicação ela provoca uma alteração na parte metabólica do nosso corpo, inibindo enzimas, né? Diminuindo o influxo de cálcio para as paredes. Bom, então é muito importante que esse mecanismo seja mantido. No momento que você para do remédio, o mecanismo que faz a pressão controlar, ele cessa e a pressão volta a subir novamente. Tem que encarar dessa forma. Aí, novamente, enche o pronto-socorro, né? Porque o paciente toma o remédio, a pressão vai para 12. Aí ele fala, vou fazer um teste amanhã, vou ficar sem tomar. Nossa. É comum isso? O teste é demais. Bastante, aí eu testei, ele fala assim, fiquei sem tomar, no outro dia minha pressão está normal. Passa mais um dia, ela começa a elevar. Sim. Depois o que acontece? A pressão sobe, aí ele fica desesperado, mede a pressão, dá 18, por exemplo, pronto-socorro. E aí causa toda essa... Porque ele não acredita, ele não aceita que ele tem hipertensão e que ele tem que tratar. Que eu vou ter que tomar aquele remédio a vida inteira. A vida toda. A vida toda. Graças a Deus, gente, que tem um remédio para controlar isso a vida inteira. Isso aí. Antes de parar o remédio, tem que fazer atividade física, tudo. Aí você consegue tirar o remédio. Sim, né? sim. Sem dúvida. É o que a gente falou, se você conseguir juntar todas as medidas para mudança do estilo de vida, né? Atividade física, dieta, sal, álcool, cigarro, tirar tudo.
fazer uma dieta adequada para a hipertensão arterial, né, que seria rica em água, né, mais folha, mais legume, industrializados, reduzir, você consegue uma eficácia maior do que com o tratamento medicamentoso. Então, isso aliado ao tratamento medicamentoso, isso é muito importante. Né? Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender, né? Quão importante que é a mudança do estilo de vida. E mais ainda, né, Débora? Isso traz o benefício do controle da pressão, mas não quer dizer que a pessoa, quando deixa de tomar o remédio, ela deixa de ser hipertensa. Não. Na verdade, ela está tendo controle da hipertensão arterial com medidas não farmacológicas, mas ela continua hipertensa. E é por isso que é tão difícil, né, Alberto? Exatamente. É tão difícil, porque assim, às vezes a pessoa tá fazendo tudo certinho. Aí ela cansa e para de fazer tudo certinho. Aí a pressão sobe novamente. Eu acho um conceito legal do remédio, e até é legal a gente falar isso para a população, que é o conceito de meia-vida. É uma coisa de farmacocinética, mas eu acho que a população tem que saber disso, assim, de maneira ampla. Quando você está tomando um remédio, vamos lá, 20 miligramas. Daqui 24 horas você vai ter 10 miligramas no seu sangue. E aí ele para de tomar 2 dias, no terceiro dia ele tem 5. Então ele não está sem nada de remédio no sangue. De uma maneira muito simples explicando. Ele está com 5 miligramas. Ele só vai ter o rebote ali. Quando sair limpar é o tempo, né? O que é o meia-vida? É o tempo que demora para tirar a quantidade de miligrama do sangue do remédio. Então eu explico isso direto para meus pacientes, porque sempre fica nessa gangorra, né? Então, quando eles entendem o conceito, eles falam, não, então eu tenho que tomar o remédio todo dia, não é só igual nessa situação desse paciente que é de tomar o remédio só quando a pressão sobe. Se tomar só quando a pressão sobe, você vai ficar indo no pronto-socorro direto, vai consultar o seu cardiologista todo dia e não vai resolver. E vai ficar exposto, né? Que a aderência medicamentosa que é o negócio, né? E fica exposto até as complicações de uma crise hipertensiva, né? uma intercorrência aí, cerebrovascular, um infarto, um derrame. Então é muito arriscado isso. E entra na estatística que a gente tem, né? Que grande parte dos pacientes hipertensos, eles não têm tratados, eles não conseguem controlar a pressão adequadamente. Porque ou não conseguem aderir ao tratamento não medicamentoso de forma adequada, ou tem essas dificuldades no uso da medicação, né? Param no jeito que querem, na hora que querem, né? E isso atrapalha bastante. Mas isso é a população de forma geral tem essa dificuldade, né? Fica na mão do paciente, né, o tratamento. Por isso que a nossa estatística ela é tão gorda, né? Para quando a gente fala de doença cardiovascular, encabeça a lista de problemas, né? Sim. Isso aí. E sobrecarrega o sistema. E toda quarta-feira a gente está aqui falando a questão de saúde e basicamente a gente termina, ou pelo menos relata a mesma coisa, que é a mudança do estilo de vida, que é perder peso, se alimentar bem, fazer atividade física. Essa tríade, ela é boa para tudo, né? Salvas raríssimas exceções, a gente não vai indicar como médico ou como profissional de saúde essa tríade, né? É verdade. E adicionado a isso, né, o consumo de água. Consumo de água, depende também, vamos lá. Exatamente, né? Caso não tenha contraindicações médicas, né? E a gente precisa saber que tem que dormir bem, né? Isso. O sono é muito importante para o nosso dia a dia, né? Porque ele participa, inclusive, em relação à pressão, né? Quando a gente está lidando com pressão alta, a gente tem que inquirir, questionar o paciente sobre como é que está sendo a qualidade de sono dele, né? Se ele ronca muito, a esposa geralmente dedura, né? Exatamente, o paciente não fala, mas a esposa fala, né, Dade? Por isso que o casamento é saudável. Porque tem uma pessoa aí do lado para te alertar, olha, você está roncando, você não está dormindo bem. Você sabe, né? Então... Exatamente. Nós vamos falar, vai ter um programa só sobre síndrome de apneia do sono, hein? É legal. É legal. Importante. Isso aí, ó. Chegamos no terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, já está estourando o tempo aqui, né? Foi muito bacana conversar, uma conversa mais light hoje sobre hipertensão, né? Menos com temas científicos, que o pessoal cobrou isso a gente. E foi um mais light, mais leve. E foi muito bom contar com a presença de vocês, o Dr. Alberto Nogueira Júnior, que é cardiologista e arritmologista. Quem quiser te encontrar, acha na internet, no consultório, né? Meu nome está na internet lá, pode procurar. Seja muito obrigado pela presença e considerações finais. Tá, muito obrigado. É importante que as pessoas entendam a necessidade realmente de controle da pressão arterial,
que é um fator de risco para várias doenças cardiovasculares, é o principal deles, né? E que controlando a pressão, sem dúvida nenhuma, vai controlar também e evitar inúmeros problemas do coração. Excelente. Doutora Débora, que também está aqui conosco, apresenta aqui o Bate-Papo das 6. Tem uma mídia social forte também. Como é que é o Instagram? É doutora Débora Eulálio. Isso aí, né? Agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui na TV Sim, né, falando de saúde, essa quarta-feira é tão especial, e deixar aí, né, para vocês o alerta a respeito dos níveis da pressão. Vamos perseguir os níveis da pressão ideal, né? A gente tem um nível ideal de pressão, então vamos atrás dele. É isso aí. Acredita que você tem hipertensão, mude o estilo de vida, trate com remédio direitinho, que você vai ter uma vida saudável. Não caia nessa de não acreditar no seu diagnóstico, não. E é isso aí. Terminamos o Bate-Papo das 6, hoje na quarta-feira saudável. Até a próxima quarta-feira com mais saúde para vocês. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.